Estamos iniciando aqui o 7º vídeo do processo de usinagem no EdgeCam. Nós já mudamos para o ambiente de manufatura, estamos aqui com a nossa máquina e a peça aqui inclusive posicionada, mas nós precisamos fazer alguns ajustes para poder garantir que a gente tenha uma simulação mais próxima do real possível. No nosso caso aqui nós vamos precisar fazer a alteração da placa do torno aqui, porque essa configuração de placa aqui do EdgeCam, ela não é exatamente igual à da nossa placa que nós vamos utilizar na nossa máquina física lá da oficina. Então, para a gente poder ter uma simulação mais real, nós vamos fazer então a configuração desta placa aqui. Então vamos lá, vamos ver como é que nós fazemos isso aí. Normalmente no EdgeCam ele não aparece a opção de criar placa. Então, para mim poder fazer isso, na realidade eu teria que fazer o seguinte: eu teria que apertar aqui, ó, nessa setinha pequena, aparece adicionar ou remover botões. Eu vou clicar em customizar e aí então eu venho aqui na barra de comandos e vou procurar aqui comandos M, funções M ou melhor, e aqui nas funções M eu vou encontrar essa opção aqui, criar placa. E aí então eu vou arrastar essa criar placa para cá. E aí ele vai entrar. No caso, como eu já tinha uma, ele colocou duas, tá? Então eu vou trazer de volta aqui. Mas para quem não tiver ainda essa opção de criar placa no menu, esse seria o processo a ser realizado. Então vou fechar aqui essa janela e vamos clicar aqui então em criar placa e vamos configurar a nossa placa. Nas folhas de instruções, nas instruções de trabalho, a última página mostra como é que é feito esse processo. Inclusive ele explica como a gente pode fazer então para colocar o botão criar placa aí na barra de tarefas. E aí também nós temos aqui a configuração da nossa placa. Então vamos lá. No EdgeCam então nós vamos colocar essa configuração aqui. O nome da placa aqui foi chamado de TND200. Eu vou abrir aqui um pouquinho mais aqui esse menu. E agora nós vamos observar aqui as configurações. Eixo árvore principal, o diâmetro é 210 e o comprimento 95. Então, eixo árvore principal, o diâmetro é 210. Aliás, aqui é o comprimento, né? O diâmetro aqui, diâmetro 210 e o comprimento do corpo é 95. Isso aqui seria relativo ao corpo da placa. E o diâmetro interno da placa é 50 milímetros. Então, vamos lá. Diâmetro interno 50 milímetros. Agora nós temos aqui as dimensões das castanhas. Então, vamos ver como está a dimensão das castanhas aqui. A protusão é 40 e a largura é 36. Então, a protusão é 40 e a largura das castanhas é de 36 milímetros. O comprimento das castanhas é de 50 e a altura de 95. O comprimento é 50 e a altura é 95. E o número de passes aqui é 1. Então já está igual aqui 1. Isso significa que essa castanha não tem aqueles degraus. É uma única superfície ali. Passes iguais. Então ali passes iguais. E agora então nós vou diminuir um pouquinho aqui devido à configuração do meu vídeo. Esse menu não ocupa mais do que a altura total da tela. Então eu vou dar um OK. E agora está configurado aqui a minha castanha. Então vocês viram que mudou. A castanha não tem mais aqueles degraus. E está de acordo com o dimensional da nossa máquina na oficina. Agora nós observamos que a peça ficou para dentro aqui, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou na primeira página da instrução de trabalho, onde nós temos o desenho da nossa peça, e nós vamos verificar o comprimento dessa peça, aproximadamente 20 milímetros. Então nós precisamos que a gente deixe pelo menos uns 40 milímetros aqui para fora da placa, para poder dar uns 30 milímetros aqui vai ser suficiente para a gente poder evitar, por exemplo, a colisão de alguma ferramenta quando estiver usinando aqui na parte traseira da peça. Então nós vamos somar nessa medida de 20 mais 30 milímetros, seriam 50 milímetros que a peça vai ficar fora da placa. Então se a gente observar a peça aqui, ela está o ponto zero alinhado com a face da placa, mas nós podemos então fazer esse ajuste. Vamos fazer isso aqui, ó, no menu funções M. Então aqui no funções M nós vamos aqui escolher configuração do torno de duas torres. E agora
nós vamos então colocar aqui a distância para fora da placa, nós vamos selecionar 50 milímetros. E também aqui, ó, configuração da placa, que é a segunda aba, nós vamos colocar o diâmetro de encaixe, que seria o diâmetro do material bruto nosso que nós vamos estar utilizando, que é 25 milímetros, para a castanha fechar exatamente em cima desse diâmetro. Feito isso, vamos dar um OK e está posicionado lá. Então nós observamos agora que a castanha fechou e ficou o posicionamento da peça aí 30 milímetros para fora, né? Mais os 20 do comprimento da peça, então vai dar daqui da face da castanha até o ponto zero da peça aqui, 50 milímetros, conforme nós ajustamos. Ok? Então no próximo vídeo nós damos continuidade.